Então, boa tarde, né? Vou iniciar aqui esse momento. É um prazer estar participando da Genate e juntamente com Dani. E também tem duas colegas nossas que estavam, assim, pela temática, né? A questão da BNCC, do currículo. Nós temos duas colegas, Soraya e Andréa. É um prazer estar com vocês que fizeram parte conosco também desse movimento da elaboração do documento curricular da educação infantil, né? Que também essa temática traz essa possibilidade de pensar sobre isso. Então, é um prazer estar com vocês. Dani, as boas-vindas. Olá, boa tarde, gente. Boa tarde a todo mundo. Espero que hoje seja uma tarde bem produtiva, né? Que a gente consiga dialogar, né, sobre nossas práticas. E é um prazer enorme também, viu, gente, ter Andréa e Soraya aqui com a gente. Elas participaram da construção, né, do documento curricular do Rio Grande do Norte, da educação infantil. Então, é uma responsabilidade maior ainda, né, Cláudia, com essas duas aqui? Sim, com certeza. Sejam muito bem-vindos, gente, todo mundo. Bom, então, a gente inicia essa nossa fala, né, de forma muito breve, logicamente, mas também pensando que esse é um momento de aprendizado para todos nós, né? Nós estamos trazendo essa temática, mas também num contexto diferente, né, que estamos vivendo, e é sobre isso que a gente vai discorrer durante esse tempo, né, e vocês também vão colocando suas questões no chat. Pode passar. Nós trouxemos aqui essa imagem, né, esse labirinto, porque esse período que a gente viveu, 2020, 2021, nos sinaliza muito disso. É como se a gente, em 2020, nós estávamos nesse espaço de labirinto, nós não sabíamos para onde ir, nós não sabíamos como começar, né? Quando nos deparamos com a situação de isolamento, não sabíamos como fazer. Então, acho que essa imagem retrata muito bem, talvez, pelo menos eu vivi isso, né? Juntamente com meus professores, e acredito que vocês também devem pensar dessa forma, né? A situação que a gente vivenciou em 2020, e tivemos que dar continuidade, né? Nesse momento, né, de 2020, quando entrávamos no período de isolamento, nós começamos a pensar como é que nós ficaríamos, porque primeiro estávamos começando toda uma discussão sobre BNCC, documento curricular, né? Estávamos com projetos, idealizando formações, discussões entre nós, professores. E aí, quando chega a pandemia, nós começamos a nos perguntar, né? E nossos saberes, e agora como fazer, né? O que é que eu vou fazer? O que é que eu tenho que reinventar? E aquilo que eu sei fazer como professor, e que eu estava já também ressignificando, né, frente à base, e naquele momento a gente não sabia muito bem como fazer isso. Começamos a nos perguntar que caminhos a gente encontraria para superar os desafios na realização do trabalho, porque até então, né, tivemos aquele momento de não sabíamos se a educação infantil teria essa interação com as crianças, se teríamos contato, era só contato, somente ligar, fazer ligações, enfim. Ficamos nos perguntando sobre isso, e começamos a pensar em caminhos, né? Nessas tentativas, durante um tempo, a gente ficou, eu diria que era cada dia, um dia de cada vez, porque a gente encontrava uma estratégia que não saberia se no dia seguinte iríamos implementar, frente ao que era obscuro ainda para a gente naquele período. Mas, nesse período também, nós começamos a aprender a encontrar novos jeitos, novas maneiras de desenvolver o nosso trabalho junto com as crianças, né? Cada município nesse Brasil foi encontrando, fomos nos comunicando, participando de lives,
e também nós, enquanto professor, fomos encontrando o melhor jeito, dialogando com as famílias, e em meio a isso, também nós fomos encontrando, percebendo o que era mais fácil ou mais difícil, né? O que foi mais fácil para a gente? Havia algumas coisas, para alguns professores, que era muito difícil, quando se tratava de gravar vídeo, né, de expor o seu local, a sua casa, né, porque terminou que a escola chegou à nossa casa, e a gente teria que entrar na casa das famílias também, e fomos descobrindo, né, eu diria que foi um momento de nos reinventarmos enquanto professores, né? Então, essas perguntas a gente se coloca porque nós também fomos nos superando. E aí eu queria que vocês colocassem aí no chat, nesse período de 2020 para cá, em que foi que você foi se superando enquanto professor, né, na educação infantil? O que mais te marcou, que vocês assim, não, isso aqui eu consegui, esse momento me ensinou a fazer. Coloquem aí no chat, digam uma palavra que a gente pode simbolizar, né, representar o que a gente viveu nesse período. Já que a gente não pode, nós não temos como dialogar, né, porque são muitas pessoas, a gente pode interagir aqui pelo chat. Então, a palavra superar, por que a palavra superação? Porque nós fomos superando nossas dificuldades. Mas a minha dificuldade pode não ser a de Dani, pode não ser a de Andréa, né? Cada pessoa teve uma dificuldade nesse período. Então, para você, Dani, coloca aí no chat, em que é que você se superou nesse trabalho que a gente teve que começar a fazer em 2020. Vocês, meninas, podem colocar aí, fiquem à vontade. Então, uma palavra, né? Aqui alguém disse assim, aprendizagem em tecnologia. Eu diria que a tecnologia foi o maior desafio, né, de muitos de nós professores que não tínhamos esse contato, né, entrar no Meet, fazer reunião pelo Meet, logicamente que a gente, que é coordenador, que é de secretaria, tinha essa facilidade, mas e outros? E o professor que muitas vezes não fazia isso, não tinha não precisava fazer isso com as crianças, essas interações, né? Adentrar a casa das crianças, né, Cleo falou. Então, por meio de vídeo, da própria imagem. Nós tivemos professores que ficaram desesperados, né? Mas muitas vezes foram superando, conhecer o contato da criança, né? Tomar a zona de conforto, o ambiente de trabalho. Então, tornar esse ambiente de casa um ambiente de trabalho, reorganizar rotinas. Então, logicamente, vocês teriam muito para falar, não é? Se a gente tivesse tempo. Mas esse momento foi só para a gente se situar do que nós passamos e do que nós nos reinventamos, ressignificamos o nosso fazer, né? Frente a isso, a gente se deparou também com as crianças. O que é que as crianças foram nos mostrando, né, Dani? Isso mesmo. Posso começar? Sim. Posso dar continuidade? Sim. Bem, gente, como a Cláudia falou, né, tivemos que nos superar, né, nesse período que jamais a gente imaginava vivenciar. Foi uma grande novidade para todos. E que a gente mostrou mais uma vez que a gente consegue, né, superar as dificuldades, as barreiras. A gente tem visto aí trabalhos excelentes. Hoje pela manhã eu assisti algumas oficinas, né, alguns relatos, e como nós temos relatos ricos, e aí mostra essa superação de tudo que vocês colocaram aí, né, como entrar na casa dessas crianças, como fazer um trabalho significativo, né, com eles. E aí a gente trouxe justamente isso para a gente estar refletindo nesse momento, né, como foi. Eu acho que no momento que a gente está colocando um pouquinho aqui das nossas práticas, né, para vocês com certeza vão pensando aí na cabeça de vocês, está imaginando o que vocês também já fizeram, né, o que conseguiram, quantas coisas conseguiram superar para conseguir fazer interações realmente significativas para as crianças, né?
Antes de dialogar mais um pouco com vocês, eu queria mostrar para vocês um áudio que eu acho que ele fala muito. Talvez a gente colocasse esse áudio aqui e passasse a tarde inteira só falando sobre ele, porque ele retrata muito esse momento nosso, né? Pode colocar. Não está conseguindo? Quando você passa o mouse, Sibeli, mas ela vai conseguir, que ela conseguiu agora há Estava pouco. saindo o som, acho que porque meu microfone estava desligado. Não estava saindo o som, não? Deve ter sido Não. isso, estava não. Deixa eu voltar lá. Vou botar aqui para ver se sai, eu volto para o início. Volto para apresentar. E professora Sandra, depois da gente pesquisar sobre as borboletas... Agora vocês escutam? Pesquisa sobre as luas? Sim. Pronto, deixa eu voltar, eu vou botar em apresentação. E professora Sandra, depois da gente pesquisar sobre as borboletas, a gente pode pesquisar sobre as luas, sobre a lua. A lua tem 4 fases, sabia? Sabe qual são? Minguante, crescente, cheia e nova. Sabia? Aí a gente depois pode pesquisar sobre as luzes para ver por que se chama superlua, né? A superlua é uma lua bem grande, sabia? A superlua é uma lua bem grande. Aí sabe o que eu descobri sobre a lua? Que a lua tem crateras e brilha muito. Tá bom, tchau. Boa noite. Pode passar, viu, slide? Como eu disse, eu acho que eu já ouvi esse áudio umas 10 vezes. E cada vez que eu ouço, eu me emociono. Né? Eu acho que ele retrata muito as nossas práticas. Né? Ele responde como é que a professora faz essa mediação, né, com a criança. Como é que essa criança está aprendendo, quem é essa criança. E aí nós trouxemos para vocês alguns questionamentos, né, e para a gente refletir acerca desses questionamentos, como podemos definir essa criança a partir desse áudio. Desse áudio que ela convida o professor a fazer uma pesquisa, um projeto, a conhecer mais acerca da Lua e os conhecimentos que ele já traz para a professora. Né? Quem é essa criança? Como é que a gente pode definir uma criança que manda um áudio propondo à professora a fazer uma pesquisa? Né? Quem é essa criança? Né? Que relação podemos estabelecer entre ela e a concepção de criança que é apresentada na BNCC? E aí eu queria que vocês, por favor, também colocassem aí no chat, né? O que é que vocês pensam sobre essa criança, quem é ela, o que é que ela passa para vocês? Ela é uma criança que é pensante, né? Ela é uma criança que traz propostas, né, para o professor. E o que é que vocês acham, né? Como é que está sendo esse trabalho, né? Como é que está sendo essa parceria, que eu digo uma parceria entre essa professora e essa criança? Quem é essa criança para vocês?
Nós aprendemos com ela, com certeza. A criança é curiosa, é criativa, instiga-nos a pesquisar. A criança, ela é pesquisadora, com certeza, ela é protagonista dessa história, né? E é isso, gente. Essa criança, ela é observadora, ela é capaz, ela é curiosa, ela é produtora de teorias, né? Ela traz aí um tema para ser pesquisado, e que tema rico, né? E ela tem um potencial enorme. Quantas coisas ela trouxe para a professora, e quantas coisas ela ensinou a professora que nem tinha ainda despertado para essa superlua, né? A gente admira ela, mas de uma forma muito superficial. Não vai na busca de saber mais sobre ela. E a curiosidade da criança, ela trouxe à tona essa pesquisa para essa sala de aula, né? Para essa sala dessas crianças. E ela é questionadora. Só nessa fala dessa criança, desse áudio, que eu acho que não dá nem 2 minutos, ela mostra tudo isso, que ela é capaz, sim, de trazer teorias para a gente, né, para o professor. Ela é um sujeito que traz sua história. Ela conheceu a Lua lá na sua casa, com sua família, né, com seus pais, e ela trouxe essa história, né, para a gente. Ela aprende, ela ensina. Essa criança, ela produz cultura. Ela é uma criança dotada de potencialidades, né? Ela é de recursos, de relações, porque ela estabeleceu uma relação, uma curiosidade com esse objeto, né? Que é a Lua. Né? Ela é uma criança protagonista, né? É ser que ela é dona da sua própria aprendizagem. Ela aprende, ela descobre com a mediação do adulto, mas também descobre sozinha, né? Só que ela precisa, para sair desse ponto que ela já se encontra, né? Desse conhecimento que ela já tem, ela precisa avançar esse conhecimento, e ela mostra a curiosidade dela, ela precisa do adulto para isso, né? E aí vem a nossa sensibilidade, né? O quanto é importante, ela mostra para a gente o quanto é importante a gente compreender que precisamos ouvi-la, né? Eu digo sempre que a gente precisa enxergar e ouvir a criança sempre, porque é só a partir dessa escuta, né? Dessa escuta e desse olhar que a gente descobre essas curiosidades, essas potencialidades, né? Esse poder que a criança tem de trazer para a gente, e não só a gente, trazer para eles, né? O que ela quer aprender, o que ela tem curiosidade em aprender, né? Pode passar. E aí, ela traz as possibilidades para a gente, né? Cláudia falou aí no início que, poxa, nós tivemos que nos reinventar com essa pandemia, né? O quanto foi difícil, e ainda tem sido difícil para a gente, né? Mas eu acho que quando eles trazem o que eles querem, tudo fica mais fácil, né? Então, a gente traz para vocês também algumas experiências que nós vivemos, né? Nesses de 2020 para cá, né? Nesses momentos de interações com as crianças, mas também de muito estudo, né? Muita pesquisa nossa também. Nós estamos trazendo para vocês que uma das ações que percebemos que era de fundamental importância para que a gente conheça essa criança, conheça essa realidade dele, foi quando a gente percebeu que nós estávamos levando o CEMEI para dentro dessas residências, né? O professor estava levando o CEMEI para dentro das residências deles, quando eles organizam espaço para interagir com a criança, quando eles organizam para fazer uma contação de história, para fazer um jogo, né? Para os momentos de encontro pelo Meet, ou pelo WhatsApp, ou por ligação de vídeo, enfim. O professor leva material para trabalhar com as crianças, né? Mesmo de forma não presencial, né? Interações à distância. Então, o que foi que
podemos perceber que o planejamento, né, claro que todo mundo já sabe que o planejamento, ele dá todo o norte, né, para o nosso trabalho. Então, o planejamento, quando a gente sentava para planejar e refletir o que havíamos feito e o que precisávamos fazer, né, a gente sempre estava buscando nessas interações com as crianças o que eles nos diziam, né? E aí um ponto muito importante para a gente foi a formação, que nós estamos sempre dialogando, estudando as falas das crianças, as vivências que eles socializam com a gente, né, e fazendo essa mediação. A mediação com as crianças e com as famílias, claro, né, que elas hoje são nossos olhos e enfim, estão não nos substituindo, mas estão dando as mãos à escola, né, ainda mais do que já davam. E aí a gente também quis levar esse CMEI para dentro dessas casas. Primeiro, conhecer essa realidade da criança, esse espaço onde ela vive, quem são essas crianças, com quem elas estão, para poder pensar nessas interações, né? Porque a gente não pode pensar na interação sem saber como é que cada criança está. Então, conhecer cada uma, identificar, né? Por meio de diálogo, de vídeo, de conversa com as famílias, com as próprias crianças, e aí assim também levar esse CMEI. E aí a gente está trazendo para vocês essa experiência, que foi uma experiência que trouxe muito resultado para a gente, né? Que foi fazer um campinho do CMEI dentro das residências das crianças. Se tinha quintal, no quintal, se não tinha quintal, numa sala, ou num quarto, ou numa cozinha, mas cada um encontrou um cantinho para organizar, e esse espaço ser um espaço dos momentos em que a gente estava interagindo com essas crianças. Pode passar. E aí, quando a gente diz que a casa é um laboratório de aprendizagem, né? A escola, o CMEI, ele é um laboratório de aprendizagem, mas a casa também é um laboratório de aprendizagem, né? E precisa do nosso olhar para essa casa, para esse local onde a criança está inserida, né? Para essa organização dessa rotina que é de suma importância para as crianças, para que elas se organizem, né, em espaço, em tempo, e as próprias famílias se organizem também, e não percam o desejo, né? Eu digo que o interesse em participar dessas interações à distância, que não é fácil, nem para a gente, nem para as famílias, né? E que a gente tem que procurar alternativas para que realmente aconteça e seja significativa para as crianças. Então, o que pensar quando a gente levou esse CMEI para dentro dessas residências, né? Pensar nessa organização da rotina com a família, dialogar com essa família, nós precisamos interagir também com a família, nós fizemos vários encontros de estudo mesmo, de como essa criança aprende e se desenvolve, né, com a família, como é a nossa proposta, a nossa concepção de criança, para que não corramos o risco de dar um passo para trás, né, que a gente lutou tanto para chegar onde a gente chegou hoje, né, ver a criança como protagonista dessa história, da sua aprendizagem, do seu desenvolvimento, e aí muito nos preocupava que essas interações, elas dessem um passo para trás. Quando a gente começasse a pensar em atividades, por exemplo, de registro, é uma grande preocupação da gente, e aí a gente foi fazer também estudos com as famílias, né? Foi outra coisa fundamental para que realmente a gente conseguisse obter êxito, né? Ter um êxito nas interações. E até as famílias conseguiram compreender que as crianças, elas são potentes e elas são protagonistas. Não mais poderíamos trazer atividades prontas, né, de cópias, de cobrir, de trabalhar com sílabas isoladas, né, e elas começaram a compreender isso, e foi quando a gente começou a ter um resultado melhor, quando começamos a pensar que não era só com a criança que a gente estava trabalhando nesse momento, mais do que nunca, precisávamos estar trabalhando na mesma linha, com a mesma concepção de criança, de infância, de aprendizagem, né, de desenvolvimento com essas famílias, né? E aí a gente pensar nesses materiais, nesse espaço que eles estão, né, nos tempos
quais são os tempos da criança, da família, né? Tem espaço externo, tem espaço interno que a gente possa utilizar, quais são os materiais de dentro dessas residências que a gente pode estar colocando nas nossas interações, né? E fomos pensando nisso, né? Precisando abandonar aquela ideia de professor, né? Que traz aquela atividade pronta para a criança realizar, e que muitas famílias tinham ainda essa concepção, outras não, mas algumas ainda pensavam muito nessas interações para a criança aprender. O desafio que a base traz para a gente, né, é que esse professor é uma pessoa que ele apoia a criança, né? Ele vai garantir as condições de materiais, emocionais, né, estrutura, espaço, e ele vai ser uma base para que essa criança avance cada vez mais. Né? E aí a gente precisava também fazer esse trabalho com essas famílias, né, para que eles percebessem tudo isso. E tudo isso precisa dessa intencionalidade pedagógica. Né? E aí nós começamos a pensar qual eram, né, as possibilidades que nós tínhamos a fazer essa interação à distância, e pensar nessa intenção de inicial, que era o nosso grande objetivo, é não perder os vínculos com as crianças, né? E quando a gente começou a fazer essas interações, a gente viu que esse não era só o objetivo, a gente precisava interagir com as crianças, a gente precisava fazer mais, né? Fazer com que essas crianças realmente, mesmo à distância, a gente conseguisse fazer um trabalho significativo com eles, né? Então, vieram vários questionamentos para a gente, né? Que a gente traz aqui para vocês, que é o que queremos, né? Quando postamos uma atividade, quando gravamos um vídeo, quando enviamos uma história. O que é que a gente quer com isso? Qual a nossa intenção também nesse momento? Né? Qual é o que vem sempre qual é a criança que queremos? Então, o que queremos quando mandamos uma atividade de registro escrito? Essa era uma das nossas perguntas que mais nos preocupava, né? Quando orientamos uma rotina, né, o que queremos? O que devemos considerar ao realizar o nosso planejamento nesse momento de interações com as crianças? E aí todas essas perguntas vieram para a gente e nós discutimos muito, né? E pensamos muito, mas todas essas perguntas, elas implicam em qual criança, né, acreditamos ter, né? Que criança é essa? E aí nós fomos pensando, né, nessas interações e buscando trazer alternativas, vivências, descobrir projetos mesmo à distância, descobrir curiosidades mesmo à distância, né, para que essas crianças fossem as protagonistas ainda dessas atividades, dessas interações, dessas vivências, né, e nós, mediadores dessas curiosidades e desse processo, né, dessa construção de novos conhecimentos. Pode passar. E aí a gente traz essa reflexão para vocês, que diz que... Pode voltar. Na educação infantil, a intencionalidade, dentre outros aspectos, leva em consideração o contexto das crianças, as suas curiosidades, o incentivo, a observação e, principalmente, a provocação a perguntas e respostas. Né? Precisamos perguntar, precisamos ouvir, precisamos... deixar as crianças responderem. Esse era um grande desafio nosso com essas interações à distância. Ele pode passar. E aí, sem que a gente quase não esperasse, né, porque demorou um pouquinho para que a gente conseguisse chegar a pensar em um projeto, né, porque a gente queria que esse projeto, essa pesquisa, ela viesse da criança, né.
E aí surgiram vários, né? E claro que a gente trouxe esse da Lua, porque a criança fez esse áudio, foi uma coisa bem que marcou a gente, né? Ele provocou muito a gente a fazer essa pesquisa. E onde houve uma sequência enorme de descobertas, de atividades que a gente pôde estar proporcionando a essas crianças, né? E elas, muitas descobertas, né? Então, a partir daquele áudio, né, a professora pensou, pesquisou, buscou caminhos a trilhar com essas crianças, né, para que esse projeto realmente tivesse significado não só para aquela criança que mandou o áudio, mas para que as outras crianças também, né, conseguisse ter tanto interesse quanto a criança que enviou o áudio, né? Então, aí eu trouxe para vocês uma interação pelo Meet, né, que a professora foi a primeira interação que ela fez após o áudio, ela conversou com eles, né? Essa foto foi uma observação da criança que mandou para a gente o áudio. E aí eu trouxe essa atividade de registro escrito para vocês, né? Para vocês só verem que todas as atividades, sem exceção, de registro escrito que nós enviamos para as famílias e para as crianças, foram dentro de um contexto, de uma curiosidade, né, de uma observação que a criança fez, de uma escuta ativa, que a intencionalidade pedagógica, ela faz a gente refletir a cada fala e a cada resposta que a criança dá para a gente pensar no próximo passo, né? Observar, registrar esses momentos é de suma importância, né? Colocar as observações para o próximo passo é de suma importância para que realmente a gente consiga fazer um trabalho à distância, mais um trabalho significativo para as crianças, mesmo pequenas, né? Nós conseguimos fazer um projeto, inclusive, com crianças da creche, né? Que esse trabalho é com a criança de 5 anos. Pode passar. E o projeto sobre a Lua foi de professora Sandra, né? Sandra faz como eu sou muito suspeita a dizer, mas nós temos uma equipe muito comprometida, né? Os professores eles observam a criança, eles querem que a criança diga, eles trabalham a partir dessa curiosidade, né? E ela quando ouviu o áudio, ela conversou, dialogou com a criança pelo WhatsApp, né? Que a gente tem esse contato direto com eles. Mas aí a gente trouxe esse passo a passo para que vocês vejam que de uma questão, de um ponto de partida que a criança trouxe, a riqueza de vivências que foi feita com elas foi assim, tão rica quanto se a gente tivesse presencialmente, né? Que no primeiro momento foi a observação da Lua pela criança, depois teve a provocação dessa criança, né? Essa inquietação dele de saber mais, aí o envio dos registros de áudio pela criança, ele mandou todos os registros, aí a mediação da professora pelo WhatsApp, o diálogo dela com a criança e com as outras crianças, com as famílias, ou ligação de áudio, de vídeo, ou por gravação de áudio, de conversa, né? E aí foi feito um combinado prévio com as crianças para esse encontro no Meet, né? E organizar os materiais para uma confecção do binóculo. Foi o primeiro encontro com eles para dialogar sobre, possivelmente, né, a pesquisa desse projeto. E aí depois, nesse momento do Meet, a gente conversa muito aqui que nós utilizamos o Meet como se fosse a roda de diálogos na sala de aula. Então, é um momento de descobertas, né, de conversa mesmo, de diálogo, da criança falar, das famílias falarem, da professora dialogar com eles. E aí é um momento rico de observação do professor e de registro do professor. É um momento mais rico dessas interações, porque está ali dialogando com a criança e é uma roda de conversas, né, só que à distância. Mas é onde o professor descobre essas curiosidades, né? Onde a criança vem, traz suas ansiedades, seus desejos. E aí, depois desse encontro, né, teve essa escuta, essa observação, esse registro, o professor provoca, né?
provoca também as outras crianças para ver se realmente elas vão ter essa curiosidade também. Quando a professora trouxe as fotografias que a criança mandou, os registros, muitos já tinham visto a Lua, né, a superlua, que todo mundo quis ver, e aí foi uma festa, né, uma curiosidade para todos. E foram observar também essa Lua, né, que ela passou dias muito grande, e aí eles fizeram essa construção desse binóculo nesse dia, e aí a professora começou a provocar a partir daí, dessa interação pelo Meet, né, dessa provocação de fazer o binóculo junto com eles, nessa roda de diálogos à distância, e a partir daí surgiram muitas descobertas a mais do que só conhecer que existiu a superlua e que existe uma lua e que tem 4 fases, né? Eles descobriram muito mais do que isso. Realmente houve uma pesquisa sobre a Lua e eles descobriram muito além. O que a gente vê sempre, né? Hoje mudou muito, graças a Deus, mas a gente via sempre um projeto, por exemplo, sobre a Lua, não era um projeto, né? Descobrir sobre as fases da Lua. E hoje a gente pode fazer com que a criança realmente seja uma criança pesquisadora, né? Eu digo que cientistas, são pequenos cientistas e grandes cientistas quando tiverem maiores. Pode passar. E aí, dentro de todo esse contexto, né, gente, nós trabalhamos sempre com os professores, né, com as famílias também, que hoje são mais do que nunca nossos parceiros, deram as mãos mesmo. A gente estuda o documento curricular com eles, nós estudamos a BNCC com eles, então a gente também traz todo esse conhecimento, todas essas propostas, claro que baseado, né, no documento curricular, nos campos de experiências, no direito de aprendizagem, que Cláudia vai falar agora um pouquinho para vocês. Ouvindo Dani falar, né, citando a experiência com essa pesquisa, e também algumas colocações no chat, alguns professores, muitos de nós, nos inquietamos quanto à questão do atendimento, né? Nem todas as famílias dão esse suporte para apoiar, né? Nem todas têm acesso virtual. E a gente se pergunta, e aí o que fazer? Quer dizer, eu não vou fazer nada, né? Então, são realidades diferentes. A gente sabe, compreende que nem todos conseguem fazer, especialmente essas orientações pelo Meet, né? Essas orientações pelo WhatsApp, porque muitas vezes os dados móveis das famílias não suportam. Mas nós precisamos pensar assim, e de que jeito eu posso fazer com os grupos diversos que eu tenho, de modo a que eles consigam se apropriar, que a gente consiga, pelo menos, perceber o que elas estão vivendo nos seus lares, nas suas casas, as experiências que elas estão fazendo, e de que modo eu posso planejar, né, de forma intencional, falando da intencionalidade pedagógica, planejar situações que alcancem essas crianças, né, de alguma forma, ou seja, através de uma descrição da atividade, logicamente, né, de uma cartinha que eu vou mandar para casa, enfim. Então, pode passar, Cibele. Como a Dani colocou, esse trabalho que foi feito e que é realizado, né, por muitos professores, inclusive por vocês que aí estão, eles estão pautados em aprendizagens que são importantes para a criança. Mas aí também a gente não pode deixar de pensar, né, de falar nisso, que a gente aqui não está falando de uma educação domiciliar, que as crianças, agora o espaço de escola é em casa, não é isso. A gente está falando de interações possíveis, né, para que nossas crianças, elas não percam essa oportunidade de nos apresentar, como o Dani falou, né, de nos apresentar o CEMEI, vai até a casa da criança e a casa da criança também vem até o CEMEI, até nós, nos apresentar que experiências estão vivendo e o que é que elas estão aprendendo, porque a gente sabe que elas estão aprendendo muitas coisas. Logicamente que a mediação que está acontecendo lá na família não é a mesma nossa, né? A gente sabe disso, mas alguma coisa a gente pode fazer. E aí, quando todo esse trabalho, né, que Dani relatou,
mostram que tem objetivos de aprendizagem, objetivos específicos que estão lá no documento curricular, que a gente pode se pautar, que a gente pode utilizar no nosso planejamento. Eles dão um norte, eles dão o caminho que a gente pode seguir para planejar essas situações didáticas. Pode passar, Sibeli, por favor? O documento curricular, como vocês já sabem, né, logicamente que a gente começou a BNCC 2017, o documento curricular 2018, estávamos no frescor das formações 2019 e chegando até os professores de 2020, a gente sabe que ainda há muito que se estudar, há muito que se discutir, né, enquanto escola. Nem todas as escolas ainda tiveram esses momentos de estudo, mas o documento curricular ele pode ser revisitado por nós, né, e ser pauta de discussão e de compreensão. O documento curricular ele nos aponta que a aprendizagem acontece a partir de experiências. E essas experiências, quando a gente utiliza, né, parte delas para planejar as atividades com as crianças, a gente também está garantindo os direitos de aprendizagem. E tudo isso através de objetivos, né, que estão lá no documento, que nos apontam o caminho, que nos apontam o que é que as crianças vão aprender, o que é que eu quero que elas aprendam, o que é possível, logicamente, que nesse momento que a gente está vivenciando, né? Então, por que as experiências? Por que aproveitar das experiências da criança, né? Augusto, ela nos fala que a experiência, ela mobiliza o sujeito, ele deixa marca. Se nós pensarmos nas experiências que nós vivemos, nós adultos vivemos, por exemplo, uma aprendizagem, uma experiência que a gente vive, ela nos traz sentido, ela nos faz lembrar daquilo, ela nos deixa marca. E essa experiência é como se ela servisse de referência para uma outra experiência que a gente vai viver na vida, né? Eu costumo citar um exemplo, a pessoa nunca andou de avião e vive essa experiência. Na próxima vez que ela for andar de avião, muitas coisas, muitos micos que ela pagou, digamos assim, ela já não vai pagar mais. Por quê? Porque ela já foi uma primeira vez. Então, as aprendizagens dali já vai servir para outra aprendizagem. Eu cito esse exemplo, uma forma assim, bem simples, para a gente pensar nas crianças. Aquilo que a criança aprendeu da Lua, que Dani falou, né? Essa aprendizagem que partiu da experiência dela, desse áudio que ela mandou para a professora, vai servir de referência para uma outra aprendizagem que ela, quando ela foi estudar, por exemplo, sobre o espaço, outras questões do espaço. Então, ela já estudou isso, ela vai aprender outras coisas, né? Então, é uma referência e dá sentido. Vou trazer aqui de forma bem breve. Ontem, meu sobrinho disse que na casa dele chegou um camaleão, né? De repente, quando ele olhou, estava lá o camaleão na parede. E eu fiquei pensando numa situação que certamente os filhos dele, a criança dele, vai contar isso lá na reunião do MIT para a professora, ou se tiver essa oportunidade, né, ou da professora mandar uma cartinha perguntando alguma novidade que aconteceu, como é que ela está passando, ela vai contar que chegou um camaleão na casa dela. Se a professora, ela tiver essa compreensão de que a gente aprende a partir da experiência, ela vai aproveitar essa experiência da criança e ela pode desenvolver aí perguntas, pode provocar uma pesquisa com as outras crianças, né? Pode pensar em estratégias de pesquisa para desenvolver a partir de um relato dela. Agora, muitas vezes, acontece isso todo dia na casa das crianças, acontece alguma coisa que pode ser tomado como referência no planejamento, mas a gente precisa estar atento a isso, né? Nós precisamos compreender que isso é importante e, a partir dali, garantir que esses direitos da criança de participar, de expressar-se, né? De aprender a conviver com os colegas, a interagir com os colegas, ouvindo o que o outro sabe, dizendo o que ele sabe. Essas aprendizagens vão acontecer também se nós tivermos essa intencionalidade, né? Então, a aprendizagem pela experiência provoca isso. Não só na questão da pesquisa, pode passar a Sibeli, não só na questão de um projeto de pesquisa,
mas também através de situações cotidianas que podem se tornar sequências didáticas. Por exemplo, uma professora, né, trouxe uma experiência de uma professora, ela está começando nesse processo, né, está começando a exercitar esse processo de aproveitar as experiências das crianças. A turma dela é uma turma de 3 anos, a professora Lúcia Almeida. Ela partiu de uma experiência nesse mês de junho, especialmente no interior, tem muito milho, né? E as crianças no diálogo, dizendo que estava comendo milho, que a mãe fez a pipoca, outra já disse que comeu milho, que a mãe descascou, e ela desenvolveu uma sequência didática, onde, lógico, trouxe aquela música do milho, da pipoca, conversou sobre a origem, né, da pipoca, fez o levantamento de conhecimentos prévios, e, logicamente isso em vários dias, porque, como vocês sabem, né, nós temos os dias que a gente mantém interação com as crianças, né? Também desenvolveu pesquisa sobre o milho, porque aí veio uma discussão, será que todo milho faz a pipoca? Né? Ela não fez isso, né? Pelo relato que ela me falou, não fez isso, mas ela poderia também ter pedido ou questionado, provocado, para que eles tentassem fazer a pipoca com o milho lá que tirou da casca, ou com aquele milhozinho que a mãe comprou lá no saco, milho de pipoca, né? Para ver se todos eles... E aí seria outra possibilidade de investigação nessa sequência. Aí fizeram um combinado sobre a questão do plantio do milho, né? E aí a gente vai trazer as imagens. As crianças realizaram o plantio do milho com suas famílias, logicamente que aí tem uma professora, colocou aí no chat, nem todas as famílias apoiam esse trabalho, nem todas as famílias. Então, é uma conquista. Nós precisamos encontrar formas de conquistar, né? De tentar chegar até a família de alguma forma, para que ela... Não é fácil, não é com todas, mas é possível com algumas, né? Tá aí esses relatos que mostram que é possível. E aí, essas crianças fizeram o plantio do milho, fizeram o registro, o registro escrito, o registro em áudio, do desenvolvimento, do crescimento do milho, como é que estava na primeira semana, como é que estava na segunda. Ela também poderia pegar mandar um calendário para casa, né? Porque aí na quinzena, as crianças que recebem atividades impressas, poderia ter um calendário e ir marcando os dias que elas observavam o milho e que esse milho não nasceu. E ela ia marcando com alguma cor, escolhesse uma cor. E quando o milho nascesse, poderia marcar com outra cor. Depois ela poderia juntar dialogar com as crianças e as famílias, e cada um ia dizer com quantos dias o milho dela nasceu, por exemplo, né? Então, assim, são possibilidades, para passar, Sibeli, que vão ampliando o nosso olhar, pode passar, Sibeli, vão ampliando o nosso olhar acerca do que é possível, né? No slide anterior também, né, a gente trouxe alguns objetivos, trouxe alguns, um ou dois objetivos que estão no documento curricular e que estão no planejamento da professora, né, quando ela traz essas possibilidades de aprendizagem. Então, pode passar, Sibeli. Dentro dos campos de experiência, se a gente tivesse tempo aqui para discutir que aprendizagens, o tanto de aprendizagem que essa criança, nesse plantio do milho, junto com sua família, o tanto de aprendizagem, né, que ela desenvolveu, seriam inúmeras. Lá, né, a gente se preocupa em a criança aprender a textura, diferenciar cores, né? Quer dizer, na educação infantil que a gente se pautava há uns anos, a gente tinha aquela preocupação de ensinar, eram os conhecimentos como se os conhecimentos eles fossem dados, né? E aí estudar as cores, estudar, aí era uma semana de cor, uma semana de números, uma semana... E a gente fazia isso de forma muito, às vezes, muito mecânica, quando, na verdade, numa experiência dessa, seja de uma pesquisa, de atividades sequenciadas, o tanto de aprendizagens que a gente pode provocar, elas já aprendem, mas também a gente pode planejar situações e questionamentos para que elas também aprendam muito mais e se desenvolvam. Aqui nós temos a imagem da criança, né, com o plantio. Vocês percebem que são imagens simples, porque as famílias são simples também, né, e a gente é a realidade,
né? Ela plantou, aqui ela plantou como se fosse, na foto aparece, no caso, o milho da pipoca e o milho comum, né? E ela plantou em dois depósitos para ver essa observação. Aqui, nessa foto da esquerda, é o plantio da criança, e lá em cima já é a foto já do milho crescido, né? Ela foi acompanhando e registrando essa experiência. Aqui também aí tem os encontros pelo MIT, que as crianças elas são bem pequenas, né? A professora faz com a família, mas mesmo assim eu disse a ela que eu queria ter gravado esse diálogo no MIT, que era as crianças falando sobre essa experiência. Pode passar, Sibeli. Eu acho, volte, Sibeli, por favor, eu acho que tem o áudio, é nesse slide que tem o outro áudio. É aqui, tem um áudio. Sibeli, clica aí, por favor, para a gente ouvir o áudio da criança falando sobre o milho. Não está saindo o áudio. Saiu, Sibeli, ainda. Eu acho que assim sai melhor, talvez. Porque estava fechado. Ah, tá. É porque ele fecha, de vez em quando, acho que ele está fechando o áudio. Deixa eu voltar lá. Tá. Boa tarde. Tu quer falar sobre o milhozinho dele, o pezinho de milho? A gente tava falando sobre isso, né, Leitor? O que você disse que fez com o milhozinho? Um carinho, peguei água, chovei aí, chove na minha patinha. Deu carinho, deu água e viu só na plantinha, não é isso? Depois meu filho vai desenhar, né? Como ela tá essa semana. Sim. Ela tá como? Ela tá maior do que a semana passada. Deixa eu já foi. Tá descendo a folha, tá descendo. Assim, milho, vai descer. Todo mundo nem milho, todo mundo. Todo mundo com milho? Legal. Pronto. Vejam só. É a experiência da família, da mãe, né? A mãe simples, né? Mas do jeito dela, ela conseguiu ajudar a criança, né? A cultivar esse milho, e veja a empolgação da criança nessa experiência. Quantas perguntas não teriam a ser feitas a essa criança, né? Na roda de conversa. Aí vocês podem dizer, e aquela que não vai ter a roda de conversa no MIT? Que tal fazermos cartinhas, né? Com orientações para ela fazer. Acredito que muitos de vocês já fazem. Então, é uma experiência, uma sequência didática que a gente vê que possibilita muitas aprendizagens, né? Da forma, para uma criança de 3 anos, logicamente, mas a gente percebe o tanto de coisas que elas observam, que elas experimentam, né? E que, logicamente, que com a mediação da professora, de forma muito, muito breve, né? Porque pelos encontros vão tendo continuidade, né, Dani? É preciso dar oportunidade para a criança, né, Dani? E qualificar essas experiências. Com certeza. E, gente, é lindo demais. Quando eu fico escutando esses áudios, eu me emociono muito. Apareceu aqui alguma coisa aqui? Tá. Bem, vocês viram essas duas experiências, né? Foram um projeto, uma sequência didática, mas a gente também trouxe alguns momentos, né, de interações para socializar com vocês, né, possíveis. Eu vi uns professores aqui no chat, realmente é difícil, não são todos os pais. Eu não sei se dizer se dispõe a participar, mas são muitas dificuldades, né?
a gente só começou a compreender essas dificuldades das famílias quando a gente entrou nessas casas. Eles permitiram que a gente invadisse as casas deles, né? E quando a gente começou a conhecer cada realidade, vimos que não era bem assim. Alguns não conseguem mesmo, eles não conseguem fazer uma interação, eles não conseguem entrar no Meet, eles não têm internet, ou eles estão trabalhando, enfim, existem inúmeras situações, né, que não é possível as famílias entrarem. Mas eu digo uma coisa a vocês, que a gente conseguiu passar, assim, tinha salas que tinham 1, 2 crianças, o professor vinha querendo desistir, né? E aí a gente dialogava, não vamos desistir, vamos insistir. E foi quando a gente começou mesmo a fazer um trabalho grande com essas famílias. Tivemos muito trabalho, claro, de telefonar para essas famílias, de conversar com eles, perguntar por quê não estão participando. E aí a gente começou a mostrar a eles também por que era importante essa participação deles, né? Aí foi quando a gente começou a ter um resultado melhor. E aí aqui a gente traz para vocês, né, que é preciso dar oportunidade também a essas crianças, nessas interações, nessas atividades que a gente traz, promovem para as crianças, né, que eles qualifiquem essas experiências, né, não sejam atividades sem que tenha realmente uma profundidade. Superficiais, né, Dani? Superficiais, sem continuidade. Isso, que ela tenha continuidade, que a criança experimente, que a criança crie, que elas levantem as hipóteses delas, né? Eu estava lendo essa semana um artigo que dizia que professor de crianças curiosas, eles fazem boas perguntas, né? E aí que a gente faça boas perguntas a eles, né? E que a gente escute essas respostas, que deixe eles investigarem, né? E aí a gente trouxe também algumas situações que foram vivenciadas nesse período, né? Que aqui eu acho que muita gente já fez, mas o que a gente traz é uma reflexão de como foi feito, né? Que a gente faz, às vezes, numa pressa, e a gente não permite que a criança realmente investigue, crie, né, levante suas hipóteses, responda. E vocês percebem aqui nessa figura que tem uma criança pequenininha, que é da educação infantil, né, mostrando uma receita. Nós sabemos que ele ainda não tem a compreensão da escrita convencional, né, mas ele já sabe a funcionalidade dessa escrita, porque ele está mostrando a receita para o irmão, né, e aí estão fazendo essa receita. E o outro já mostrando a receita pronta, que foi um pão de milho. Vocês percebem que cada um tem uma organização no espaço, né, na sua casa. Olha aí, essa mãe já preparou uma lousa, os potinhos com os materiais, com os nomes dos materiais, né? Então, a grande preocupação da questão da escrita, da leitura, ela está dentro dessas interações, dessas atividades lúdicas, do brincar, né, que não deixa de ser uma brincadeira, fazer uma receita é uma brincadeira também, né? E aí que a gente permita que eles vivenciem isso mais profundamente, não seja superficial, né? Não seja só fazer a receita, comer o que fez e ali acabou a atividade. Que ela tenha uma sequência maior, que vá fazer uma pesquisa, um estudo em relação aos ingredientes dessa receita, de onde vêm esses ingredientes, a quantidade que usou de cada ingrediente, né? É líquido, é sólido, quantas coisas a gente pode estar trabalhando com as crianças dentro de uma receita, né? Uma atividade de forma lúdica e que envolve tudo. E se a gente for para o lado dos campos de experiência, né? Quantos campos de experiências, todos, estão dentro de uma receita, né? E uma coisa que Cláudia estava falando em relação aos objetivos de aprendizagem, né, desenvolvimento, se a gente for para o documento, a gente tem inúmeros objetivos de aprendizagem, né?
mas que a gente sempre pensa também num objetivo também que ele esteja direcionado ao objeto de estudo. Por exemplo, a Lua, quando a gente estava investigando a Lua, o professor também precisa criar com a criança qual é a curiosidade e qual é o objetivo para que chegue, né, a criança conheça o que ela teve curiosidade de conhecer, né? Então, os objetivos de aprendizagem, ele é mais amplo, né? E aí a gente precisa, quando for fazer um trabalho de pesquisa ou uma atividade sequenciada, enfim, estudar um tema, que a gente também crie um objetivo direcionado a esse tema, né, e junto com os objetivos do documento curricular. E aí, nessa outra foto, tem uma criança que construiu um objeto, né, um microfone. Vocês podem perceber, né, gente, que os materiais que nós... sempre as atividades que a gente propõe, a gente pensa também nas possibilidades que a criança, né, de materiais, espaço e tempos que a criança tem em casa. Pode passar. Esse foi também um projeto que surgiu, né, que foi sobre umas sementes, a partir de uma criança que foi para a feira com a mãe. Olha a realidade, como foi se transformando, né? O Covid trouxe várias coisas, inclusive a criança começar a ir a uma feira com a mãe, a um supermercado com a mãe, a criança, enfim, está em casa, né? E aí surgiu também uma curiosidade delas, né, em relação ao que tinha na feira, né, que tinha bichos, que tinha frutas, que tinha legumes, enfim. E também se foi investigado, já outra turma, foi feito um projeto para se trabalhar com as crianças, né, a questão dessa alimentação, do que elas gostavam, o que é que a família gosta, o que é que elas compram mais nessas feiras ou em supermercado, e aí se teve receitas, né, foi todo um processo também a ser desvendado, né, muitas curiosidades a serem desvendadas, até a questão do bairro onde se localizava essa feira que a criança foi, quais crianças que moram em bairros que têm feiras, e aí a gente vê a riqueza, né, de conhecimentos que essas crianças podem ter se a gente pensar numa atividade mais sistematizada, né, e não em uma atividade de um dia, enfim, trazer uma proposta de trabalhar umas frutas e ficar só naquele conhecimento em relação às frutas, mas de onde ela veio, aonde é que vem dessa fruta. Eu vou dizer bem rápido, porque a gente está correndo com o tempo, mas a gente teve uma situação aqui no CEMEI, de uma criança que veio com a mãe vendendo umas pulseirinhas. E ela veio nesse dia pegar uma feira, né, que a prefeitura tinha dado para as famílias. E chocou a gente aqui, porque ela estava vendendo para ajudar a mãe, que estavam passando necessidade, e que ela queria saber também se na feira que a gente ia dar ela tinha goiaba. E aí daqui ela saiu para o supermercado com o dinheiro que vendeu da pulseirinha para comprar goiaba, com a mãe, né? Então, é toda uma realidade que essas crianças não passavam, gente que não passava essa necessidade antes, que tá vivenciando hoje. Então, cada um tem sua realidade e que eles estão aprendendo muito com isso também. E a gente tem que pensar nesse contexto que a criança está vivendo, né? Como é que eles estão vivendo nas suas casas, né? E como a gente pode fazer as interações que sejam possíveis para eles. A gente tem que pensar muito nisso. Pode passar. E aí, eu trouxe também para vocês, né, eu e Cláudia, uma experiência que foi uma dos grandes desafios da gente. Foi um desafio enorme, que todos os anos nós fazemos um livro no final do ano com as turmas que vão sair do CEMEI, e esse ano os pais cobravam e a gente não sabia como fazer. Sinceramente, passamos um ano pensando e a gente não sabia como é que poderia ser a construção de um livro, né, com as famílias fazendo com eles em casa e a gente aqui, à distância, né, fazendo a mediação. E aí o resultado foi maravilhoso, mas foi muito cansativo para a gente, para as famílias, mas a gente está trazendo para vocês para mostrar que realmente é possível, né? A gente insistir e não desistir, né?
E foi todo um processo. Inclusive, nós fizemos vídeo, né, com as duas coordenadoras, que é Ingrid e Claire, que são duas coordenadoras maravilhosas que nós temos aqui. E elas fizeram um vídeo, como se fosse a criança e alguém da família fazendo esse livro com a criança, construindo com eles, para que as mães, né, os pais, as famílias, não mandassem as crianças copiarem, porque a gente queria que eles fizessem com escrita espontânea, né? E aí foi todo um processo, né, de vídeo, de reuniões em Meet, de diálogos por vídeo, de interação individual, né, de diálogo individual com a família que estava com mais dificuldade. E aí nós conseguimos, né, vamos entregar o livro agora, mas teve todo esse processo que a gente tem que ter esse olhar, né? Qual é a mãe, qual é a família que está precisando de mais apoio nesse momento? Muitas até pedem a gente ajuda, né? Eles pedem para que a gente diga, professora, como é que eu faço? Eu não estou sabendo fazer. E a gente vai e faz com eles, liga para eles, conversa com eles, explica como fazer, né? E teve toda essa construção, né? Eu vou dizer que nós nos aperreamos muito, mas tivemos um resultado que nem a gente esperava. As crianças fizeram com a escrita espontânea, eles disseram que sentiam saudade, o que marcou eles, né, na instituição, e vão levando, que eu digo que é o troféu, que eu não sei quem é que quer mais, se é a família ou as crianças, e vão levando, né, para a sua vida, né? Tem gente que guarda a vida toda. Pode passar. E essa foi outra experiência que nós tivemos, que a gente viu que os pais precisavam muito, né, de sugestões também para os momentos que eles estavam com as crianças, que não eram os momentos de interações com a gente, de fazer brincadeiras, jogos, né, atividades com as crianças, e para que eles não caíssem, como alguns caíram e a gente chamou para dialogar, naquelas atividades das crianças cobrirem, né? A gente ficou o tempo todo investigando isso nas casas, né, nas residências deles, para que eles não fizessem isso com as crianças. E aí a gente sempre teve o desejo de fazer um e-book, né, com as nossas experiências. E uma professora, Ingrid, que hoje ela é coordenadora, ela fez os 2 primeiros e-books, ela e uma estagiária, chamada Ana Luísa, e que a gente socializou esse e-book em todos os nossos grupos e também colocamos na internet com várias sugestões para os pais. O último e-book nós fizemos, foi mais complicado, mais difícil, porque nós fizemos eles com acessibilidade, né? E nós tivemos ajuda de profissionais da secretaria, do setor de educação especial, de nossa assessora do DEI. Nós tivemos a ajuda de um professor que é cego, porque nós queríamos que esse e-book fosse inclusivo e ele nos ajudou. Inclusive, esse e-book nós temos... Ele descreve todas as experiências que tem dentro do documento, e a pessoa que é cega, ele tem um link, um programa que ele lê essa descrição, e ele descreve de como nós somos até as experiências. E aí esse foi nosso último e-book, e já estamos com a proposta de outro, né? E tem ajudado muito também nesse momento as famílias em suas casas, né? Pode passar. E aí pode passar. Eu vou falar muito breve, né? Porque realmente, gente, o tempo voa, né, Cláudia? Tá eu e Cláudia aqui já muito aperreadas com o tempo, a gente sabe. Estou olhando que eu acho que vai fechar a sala. 1h30. Eu vou falar bem rápido. Eu acho que eu vou só mostrar aqui para vocês, né, que tudo que impulsiona, pode passar, tudo que impulsiona, tudo isso que a gente vem dizendo e relatando e dialogando com vocês, né, que é essa pergunta aqui. E por que pensar em curiosidade para planejar? Ela que move todas as nossas ações, né? E é ela que move a aprendizagem da criança. Pode passar. E a gente traz a vocês, né, dizendo que a curiosidade, ela reflete, né, o desejo da criança aprender.
aprender essas informações que nos faltam, né, para explicar as coisas, situações sobre as quais temos interesse. Aquele áudio, ele diz muito sobre isso, né, sobre essa curiosidade. E essa curiosidade, ela nasce, né, com esses projetos de pesquisa. A criança traz uma curiosidade, mas quando a gente começa a investigar, as curiosidades vão se multiplicando, né? E essa curiosidade que move essa criança inata dela, e que a gente não pode deixar morrer, né? E a gente não pode tolir essa curiosidade quando a gente quer falar, quando a gente quer explicar, quando a gente quer trazer os conhecimentos para eles, o que a gente acha que ele tem que aprender, né? E quando ele traz esses projetos que a gente mostrou para vocês, essas atividades sequenciadas, nós mostramos aqui para vocês o que a gente pensa, né? O que a gente compreende ser criança, que essa criança que é curiosa desde a hora que nasce, né? Porque quando a criança nasce, ela já vai começando a conhecer e a ter curiosidade, até de para mamar, ela já consegue buscar o peito da mãe, né? E aí a gente não pode matar essa curiosidade. E pensar que o professor ele tem que, na sua intencionalidade, na sua mediação, respeitar essa curiosidade, trazer perguntas significativas para essas crianças. Está sem áudio, Cláudia. É através dessas perguntas significativas, ou dessas provocações, na verdade, né? Provocar para que as crianças nos façam perguntas, que surge a pesquisa, né? Mas por que hoje se fala tanto em pesquisa? Nós somos frutos de uma geração, de gerações, né? De estudantes que o conhecimento chegava até nós, que nós não buscávamos, né? Hoje nós estamos na sociedade do conhecimento, onde as pessoas, o conhecimento, ele está ali em todo lugar. Então, para a gente, para a nossa geração, para ter o conhecimento, era muito difícil, né? Precisávamos abrir barças, livros e a biblioteca. Hoje o conhecimento está dentro dos nossos lados. Mas nós precisamos provocar as crianças para buscarem, para ampliar esse conhecimento, para investigar essa produção cultural, né? Esse conhecimento que está ao nosso redor. E aí a pesquisa, por que a pesquisa? Porque é o fundamento de toda e qualquer ciência. E quando a gente fala em ciência, que até então eram as ciências da natureza, né? Ciência são todas as áreas, em todas as linguagens, em todas as áreas, há modos de pesquisar. Na linguagem oral, na matemática, na arte, em todas as áreas. Precisa ser investigado, precisa se pesquisar. E aí, a pesquisa envolve métodos, né? Envolve passo a passo, que é a observação. Por que na educação infantil a gente incentiva tanto? A questão da observação, né? Lá o camaleão que chegou na minha casa, na casa do meu sobrinho. Por quê? Porque no momento que a criança observa, ela investiga, ela pesquisa, ela se pergunta. Na verdade, ela se pergunta. Quando ela se pergunta, ela levanta hipótese. E se essas hipóteses elas forem levadas em consideração, aí sim vai se investigar se aquilo que ela pensou é assim mesmo ou não é, né? Se as hipóteses são comprovadas ou não, como a gente diz. E socializar esse conhecimento, dizer para o outro o que eu aprendi, né? Então, esse princípio do método científico, ele é muito claro e se pode ser concretizado nas nossas salas de educação infantil. Mas por que também? Porque possibilita a autonomia intelectual. Hoje nós sofremos, por que nós sofremos tanto, especialmente em 2020? Porque nós temos ainda limitações na questão da tecnologia. E temos medo de se aproximar, medo de experimentar, medo de fazer alguma coisa errada. Quando nessa geração da pesquisa, né, da investigação, as pessoas não têm medo. E é isso que a gente tem que desenvolver nas crianças, né, possibilitar esse desenvolvimento, que elas investiguem para que elas tenham essa autonomia de pensamento, de entender as coisas, de procurar saber as coisas e não só esperar pelo outro, que o outro traga essa informação, né? E aí, quando acontece isso, o aluno ele torna-se sujeito de sua própria aprendizagem.
Nós vamos ter alunos que vão investigar muito além daquilo que a gente pediu, né? Mesmo na educação infantil, a gente vê que isso acontece. Está aí o exemplo da Lua, está aí o exemplo da criança que foi procurar saber sobre o milho, que talvez não esteja explícito na sequência, né? Mas com certeza teve muitos outros aprendizados. Cláudia, você só tem 10 minutos, viu? Tá certo. Olha, Dani, você tomou meu tempo. Bora lá. Oh, meu Deus! Então, gente, brincadeira, Dani. Diante de tudo isso, né, de todos esses momentos que temos vivido, nessas interações distanciadas, né, estamos caminhando agora para as interações de forma híbrida. Não vamos deixar de fazer esse trabalho, né? A gente sabe, a princípio não, vai ter que ficar dessas duas formas. O que é importante a gente considerar, né? É importante a gente considerar as respostas das crianças para pensar a próxima interação, para pensar o próximo planejamento. Aquilo que a criança nos diz, nos aponta o que é que precisamos planejar. Isso aí entra a questão do princípio da continuidade que a gente falou anteriormente, né? A continuidade de uma atividade, e não eu ficar, eu vou fazer o que hoje? Eu vou trazer uma atividade disso, atividades pontuais. Não, você pode ter uma sequência de uma coisa, você pode planejar outra, né? De uma resposta da criança, ou de uma finalização de um trabalho, de uma sequência, ou de uma pesquisa, você pode começar outra pesquisa, outra sequência, né? As vivências devem ter uma continuidade. E aí, o que é importante a gente pensar? A documentação pedagógica, ela é essencial para isso. E o que é que a gente vai considerar documentação pedagógica? Esse áudio das crianças, né? Os áudios que as crianças mandam, os vídeos que as crianças, as fotos. É porque aqui a gente não teve tempo de inserir para vocês os vídeos que as mães organizaram, até colocando músicas. Mas tudo isso, quando você tem isso em mãos, você pode observar o que as crianças aprenderam e o que elas precisam aprender. Você pode também refletir sobre sua prática, né? Aqui eu poderia ter feito outra coisa, eu poderia ter ampliado mais essa sequência, ter aprofundado mais essa pesquisa, né? Para isso, logicamente, a gente precisa mobilizar a família. E essa mobilização não é fácil, mas é possível. A gente está dizendo por experiência, tanto no município de Natal, quanto também no meu município de Currais Novos, né? Que tem professores que estão conseguindo quase 100% das turmas. As atividades, elas precisam ser explicativas. Quando eu falo em cartinha, porque, por exemplo, eu posso mandar uma explicação de uma pesquisa sobre a questão do milho, por exemplo, da sequência didática, eu posso mandar em forma de carta para as crianças, como uma forma de atrair, né? De dizer, eu estou me comunicando com você mesmo através de um texto, através de um papel, né? Já que elas não podem pelo Meet. Devem estar alinhadas. Por exemplo, não adianta eu estar fazendo uma atividade, desenvolver uma sequência didática com minhas crianças sobre o milho virtualmente, com as crianças que estão virtualmente, que eu dei orientação, e aí as que não têm esse acesso. Não, vou mandar uma atividade lá que eu tirei da internet, uma atividade mimeografada. Quando a gente fala atividade, não é eu estou falando de atividade mesmo, de atividade impressa, lá da internet, com outra coisa, que não tem nada a ver. Não, é preciso estar alinhado. Então, é possível, de que forma eu vou fazer essa transposição, né, dessas atividades? Pensar também nas crianças com deficiência. Se eu tenho na minha sala uma criança com deficiência, que jeito que eu posso envolvê-la nesse processo da pesquisa ou nessa sequência didática que eu encaminhei, né? Registrar essas observações, né? Para ver o que é registrar, transcrever essas falas, se for o caso, né? Ouvir essas mães, anotar na hora que está fazendo o encontro. Pode passar. Ixi, Dani, foi? Gente, desculpe aí, né? Mas parece que eu corri muito. Dani, você está sem som, viu, amiga? Eu desliguei aqui e não tinha prestado atenção. Gente, Dani, dê só uns 2 minutos para a gente se despedir deles. Não, eu vou só fazer essa pergunta e acabou.
Não, nós estamos falando muito, né? A gente vem falando desses momentos que nós tivemos de interações não presenciais, mas se vocês forem fazer uma análise, né, de tudo que a gente vem dialogando aqui ao longo desse tempo, dessa hora, vocês podem perceber que o que a gente está trazendo para vocês, nós estamos falando de uma prática presencial e não presencial, né? E quando a gente coloca aqui, diante do que foi mobilizado até agora, nesse tempo de interação, né, de interações distanciadas e considerando as aprendizagens necessárias na educação infantil, o que preciso ressignificar no meu planejamento, né? Pensar na pesquisa e nas sequências didáticas. Então, a gente trouxe essa reflexão porque ela traz um olhar não só para as atividades não presenciais, né? Mas também quando a gente voltar de forma híbrida agora, né? Tem cidades que já estão. Mas como pensar nessas atividades? Né? Como fazer à distância e presencial? Né? Eu acredito que a chave de tudo é a curiosidade, o professor que investiga também, que escuta, que enxerga o que a criança diz, né? Deixar a criança ser protagonista dessa história dele, a história dele, ele está aprendendo, se desenvolvendo, né? A gente pensar nas atividades de uma forma mais sistemática, não ser uma atividade artificial, né? Uma atividade sem buscar um porquê. Eu acho que é buscar os porquês, né? E aí, gente, estamos já na hora aqui, terminando, né? E trazer mesmo essa reflexão para que vocês pensem nas práticas. Às vezes, eu faço tudo isso, mas eu não estou refletindo, eu não estou investigando a fundo uma contação de história, eu não estou investigando a fundo uma receita, né? Eu não estou ouvindo a criança, eu não sei o contexto da criança, então a gente pensar nisso para pensar na mediação, né? E dentro dessa intensidade pedagógica, ela pede a você que você escute, registre, observe, né? Para poder pensar em uma nova possibilidade de vivências, né? E aí a gente deixa essa reflexão de Piaget, que diz que a primeira meta da educação é criar homens que sejam capazes de fazer coisas novas. Diz tudo, né, para a gente. Homens que sejam criadores, inventores, descobridores. Vamos permitir que nossas crianças sejam pesquisadoras, investigadoras, né? Que elas tragam conhecimento para a gente, e vamos dar a oportunidade delas serem protagonistas, e nós, os mediadores. São elas as estrelas dessas aprendizagens, né, desse desenvolvimento, não nós, adultos. Dani, Oi, desculpa. vou dizer. Pode falar. Pode fechar, aí eu falo. E eu vou passar a fala para a Cláudia, né, se despedir de vocês, mas agradecer a atenção de vocês, né, o carinho aqui no chat. É muito importante esse momento para a gente estar socializando com vocês e discutindo nossas práticas, né? Claro que tivemos muita dificuldade e ainda temos, mas a gente trouxe para vocês só para dizer assim, é possível, né? É possível, dá trabalho, mas quando a gente tem que persistir, insistir, e professor é assim, né? Ele nunca desiste. Obrigada, tenha uma boa tarde, gente. Dani, e esse convite, né, a questão da pesquisa, também ele se relaciona a nós. Vamos ser pesquisadores, nós, professores. Isso. Estão aí as GCN, né, as diretrizes da formação do professor, que foi homologado em 2020, e as mesmas, digamos assim, competências que nós, professores, precisamos desenvolver, né? E uma delas é a questão da pesquisa. Então, vamos ser pesquisadores, vamos investigar, vamos buscar, para a gente poder também fazer isso de forma mais leve com as crianças, né? Mais provocativa. Quando a gente é investigativo, né? Quando nos propomos a buscar o conhecimento, essa forma também chega até o outro que está ao nosso derredor.
Então, eu agradeço a vocês, peço desculpas até, porque às vezes a gente tem que correr, aí Dani manda no zap assim, Cláudia, corra, aí quando ela está falando, aí ela fala... E ela faz comigo também, viu? Mas é isso. Ela apresse. Então, gente, nós agradecemos carinhosamente a cada um de vocês.